Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, um programa do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. O tema de hoje é o ensino da língua portuguesa. Em exames nacionais e internacionais, o desempenho dos estudantes nesta disciplina revela que o Brasil ainda não fez o dever de casa. Em Minas, dados da Secretaria Estadual de Educação mostram que 24% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não possuem um rendimento satisfatório em português. O que fazer para mudar esse cenário? Apesar de apontarem caminhos diferentes, especialistas são unânimes em afirmar que, sem valorizar a carreira docente, o quadro atual não será alterado. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Luiz Carlos de Assis Rocha, professor de língua portuguesa da Faculdade de Letras da UFMG. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, qual a sua reação quando se depara com números como estes que acabamos de mencionar? O senhor se surpreende? Nós, professores de português, há muito tempo estamos preocupados com essa questão do ensino da língua portuguesa, né? E realmente os números são impressionantes, né? Há muito tempo que nós sabemos que o ensino da língua portuguesa está com sérios problemas, né? Parece que o foco principal do ensino da língua portuguesa não é exatamente esse que nós vimos, né? O professor de português deve se preocupar basicamente com leitura, interpretação de texto, né? Deve se preocupar com aquilo que os especialistas chamam de letramento, né? Que é a inserção do indivíduo na sociedade, né? Através de textos. Certo. Agora, professor, na avaliação do senhor, o ensino de língua portuguesa nas escolas vive uma crise ou essa palavra é muito forte para designar o quadro atual? Não, eu acho que não é forte, não. Pelo contrário, é crise. Crise é uma crise realmente, sabe? Porque se for feita uma pesquisa, aliás, várias pesquisas já foram feitas, né? Alunos meus da UFMG, através com teses, né, com dissertações, já fizeram essa pesquisa, né? Nós vemos que os professores de português têm opiniões muito diversificadas com relação ao ensino de português. Vou só citar um exemplo, talvez a gente possa até falar mais sobre isso, com relação ao ensino da gramática, por exemplo, né? Por um lado, todos os professores acham que o estudo de texto é essencial, né? Isso não há dúvida, esse é um lado bom. Mas o lado ruim é que alguns professores acham que a gramática tem que ser ensinada, né, com todos os rigores da tradição, e outros acham que isso não é necessário, né? Então cria-se assim, um verdadeiro caos, né, com relação ao ensino do português. Professor, nós vamos falar um pouco mais no segundo bloco sobre o papel da gramática no ensino da língua portuguesa, mas o que precisa ser feito, quais outros fatores precisam ser encaminhados para mudar esse quadro, na sua opinião, professor? Olha, há os fatores extrínsecos, né? Quer dizer, os fatores que estão relacionados com o ensino de um modo geral, mas nós não podemos falar sobre esse assunto aqui, né? Porque é muito amplo, etc. É questão da remuneração dos professores, questão da qualidade das escolas, questão da informática nas escolas, etc. Né? Agora, há fatores específicos da língua portuguesa, né? E eu acho que nós podemos falar basicamente em três problemas principais, né? O primeiro é a questão do ensino da gramática, né? Que eu acho, né, que o ensino a gramática é um entulho que continua no ensino de português, né? E isso não tem mais sentido, né? Você ensina para o aluno aquelas questiúnculas de gramática, né? Questões de adjunta de nominal, adjunta verbial, sujeito, predicado, uma série de questões com relação a isso, né? Além disso, a gramática afugenta o aluno, né? Ele nunca aprende gramática e pensa que saber português é saber gramática, né? Então ele foge do português, né? Como existe aquele ditado popular, eu vou dizer, como o diabo foge da cruz, né? O outro fator é o seguinte, é o não reconhecimento da língua padrão como o essencial do ensino de português, né? É claro que o professor de português tem que se preocupar também com outras modalidades de linguagem literária, né?
a linguagem da propaganda, a linguagem das letras de música, né? Isso é importante, mas de longe, né, há a necessidade de que o ensino da língua padrão seja o fulcro principal do ensino de português, né? E um terceiro fator é a confusão que alguns professores de português fazem, principalmente recém-formados, né, com o ensino da linguística, né? A linguística é essencial para a formação do professor de português, mas alguns professores recém-formados levam a linguística para a sala de aula, que não tem sentido, né? O aluno precisa, basicamente, de saber ler e escrever. Certo. Professor, e a situação nas universidades? Os cursos de letras estão preparando bem os professores de língua portuguesa? O linguista e professor do curso de letras da UNB, da Universidade de Brasília, Marcos Banho, já disse que a formação dos professores de português no Brasil é uma catástrofe. Você concorda com ele? Isso, concordo com o linguista Marcos Banho, né? Olha, eu acho também que as faculdades de letras vivem numa situação muito complicada, sabe? Porque elas se preocupam com o estudo científico da linguagem, né? E isso se dá não é só na linguagem, com o ensino da literatura também. Há muito cientificismo, né? Há muito tecnicismo, sabe? E, na verdade, o aluno precisa do básico, do essencial, né? Há poucos dias eu li há mais tempo eu li um blog daquela jornalista paulista, Roseli Baião, e ela estava fazendo reflexões sobre a volta às aulas da filha dela, né? Ela se lembrou de que quando ela era aluna, né, o que havia na escola? Era muita leitura, ditado, né, trabalhos com ortografia, né? Pensemos no aluno lá de 5ª, 6ª, 7ª série, né? O aluno precisa do básico, do essencial, né? Isso é que é importante. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? Pois não. Vamos lá. As aulas de português estão cada vez mais criativas. Professores têm inovado na hora de ensinar a escrever corretamente e a interpretar textos. Nesta escola, por exemplo, as lições ganharam um novo ritmo. Macho por macho, tem que dar macho. Fêmea com fêmea, baby, tem que dar fêmea. Macho com fêmea. Eu procuro transformar os elementos da língua de maneira a torná-los agradáveis. E eu uso como referência uma fala do professor Luiz, que diz assim: difícil não é arranjar ideias novas, mas fugir das antigas. E as inovações não param por aí. Esse professor também criou um método para ensinar as formas verbais usando as mãos. A decoreba é deixada de lado e abre espaço para o raciocínio. Se eu tenho A com R, eu formei o final do verbo. A. Foi o primeiro dedo que eu escrevi. Portanto, é um verbo de primeira conjugação. Muito legal, é mais fácil de aprender porque ele usa brincadeiras, músicas, jogos, aí a gente se interessa mais pela matéria. Fica mais fácil de entender assim a matéria, porque antes eu não gostava muito de português, agora eu já gosto mais. Os jovens hoje, eles têm um olhar um pouco distinto dos jovens de alguns anos atrás. Vejamos, por que o menino gosta de um videogame? Ele tem desafios, cores, sons, sempre ele vai ter uma etapa nova a se conquistar. Quando em sala de aula ele não consegue perceber isso na matéria, é muito simples. Como ele não pode desligar o professor, ele se desliga. Para aumentar o interesse dos alunos, esse professor lançou um desafio. Divididos em grupos, os estudantes procuraram imagens de anúncios, placas ou cartazes com palavras escritas de forma incorreta. Foi um trabalho muito de reflexão, para a gente parar e pensar por qual motivo a pessoa violou aquela convenção ortográfica. E eu acho que foi bastante criativo, a gente saiu um pouco do que a gente faz em sala de aula e acho que os alunos gostaram bastante. Eu acho que isso é muito importante para a nossa mente fixar melhor o que a gente está aprendendo, assim. Igual, é muito mais interessante do que a gente ficar lá na sala escrevendo a mesma coisa. Ele passa isso pra gente, vai lá na frente, explica, você fica muito mais interessado assim, com a aula.
Muitas vezes os professores dão a matéria muito baseada no livro e a gente não compreende assim tão fácil como compreendeu com esse trabalho que ele deu. Essas atividades podem ajudar a transformar a realidade do ensino da língua portuguesa e evitar que milhares de jovens deixem os bancos escolares sem dominar bem as habilidades de escrita e compreensão de textos.